Acelerando o aprendizado, estratégias e técnicas para passar em concursos vestibulares. Isso aqui é para você, concurseiro, para você, jovem estudante ou para você, estudante mais velho, que quer passar em provas importantes. Aqui eu vou trazer dicas práticas para acelerar o seu aprendizado, ok? Pergunta: quais hábitos de estudo você quer instalar? Quais hábitos disfuncionais você quer eliminar? Bom, então vamos lá. Para ter um aprendizado consistente, você não ler e esquecer, não estudar e esquecer em pouco tempo, o que você deve fazer? Primeiro, compreender que ler não é estudar. Se você está só lendo, você não está estudando. Você vai esquecer com facilidade. Poxa, eu li uma vez, já esqueci, li duas, já esqueci, porque você está lendo. Ler não é estudar, tá? Então, importante, transcreva os tópicos mais importantes. Em vez de sublinhar, que muitos fazem, que acham, não, quando eu estou sublinhando aqui, eu não só leio, eu sublinho que eu leio. Não, transcreva aquela frase, tá, num papel, depois joga o papel fora, mas exerça o ato da escrita. Isso vai facilitar a assimilação daquele conhecimento pelo seu córtex. Outra coisa importante, descansar entre sessões de estudo de 40 minutos. Não estude mais que 40, 45 minutos, seu cérebro cansa, seu cérebro precisa descansar. Dê uma pausa ali de uns 15 minutos, vai regar uma planta, fazer um exercício físico, não veja TV, nem olhe no celular, que isso vai cansar ainda mais, vai continuar cansando o seu córtex, seu cérebro, tá? Não vá fazer uma atividade que envolva movimento físico. Assim você descansa seu cérebro e você volta para mais um sprint ali de 40 minutos para você internalizar aquelas informações. Outra, estude num combo de diferentes exposições daquele mesmo tema. Você está estudando um tema X, lê outros autores que falam daquele mesmo tema, veja vídeos no YouTube, por exemplo, que falam daquele mesmo tema, assista algum documentário, algum filme de ficção que fale daquele tema, se expõe a diferentes canais de apresentação daquele tema para você fazer associações, além de repetir a exposição dos seus neurônios, né, aquele conteúdo, facilitando assim a absorção daquela informação. Outra, compreenda que existe a curva do esquecimento. Se você vai para uma aula, um concurso, por exemplo, se você não estuda nos próximos dias, o que acontece? Dentro de 48 horas, de acordo com estudos, você perde 75% do conteúdo que você presenciou na aula. Então você esteve atento, 100% atento àquela aula, aprendeu de tudo, ficou bem claro aquele conteúdo. Mas se você não revisar nas próximas 24 horas, você vai esquecer cerca de 75% do material, do conteúdo daquela aula. Então, compreendendo isso, pratique o espaçamento entre estudos. Veja uma aula naquele mesmo dia à noite, antes de dormir, estude aquele conteúdo. E aí quando você for dormir, seu cérebro, naquelas 7, 8 horas de sono, vai assimilar, gravar aquela informação. No dia seguinte, dá mais uma estudada. Depois de 2 dias, estuda novamente. Depois de 5 dias, estuda novamente. Depois de 2 semanas, estuda novamente aquele mesmo tema. Então veja que você vai espaçando os estudos progressivamente e internalizando aquela informação. E aí depois espaçando, no dia seguinte, 5 dias, 2 semanas, 1 mês, e no mês seguinte, nunca mais você vai esquecer aquela informação, ok? Outra coisa, memória de curto e longo prazo. Quando a gente vai para uma aula e lê, aquela informação fica na memória de curto prazo. Tudo isso que eu estou falando é para transformar essa memória em longo prazo, tá? Então, por isso é importante revisar antes de dormir, para o seu cérebro saber que aquele conteúdo é importante, tornar aquele conteúdo significativo para o seu cérebro e ele costurar nos neurônios aquela informação, tá? Então, revise sempre antes de dormir aquele conteúdo de maneira rápida, que você estudou pela primeira vez naquele dia, naquela aula, enfim, tá? E aí seu cérebro vai saber que aquilo é importante e vai costurar nos seus neurônios, ok? Outra, o cérebro grava em termos de imagens, de ações. É muito mais fácil para o cérebro gravar imagens do que palavras. Então transforme aquele conteúdo em imagens, veja as pessoas agindo naquele conteúdo, imagine, visualize, exerça sua criatividade para imaginar alguma historinha que, por mais estranha que seja aquela história, mas que represente aquele conteúdo, e assim você com mais facilidade vai assimilar aquela informação. Os professores de cursinho são mestres nisso, fazem canções, contam metáforas, contam histórias que simbolizam aquele conteúdo e facilitam com que você grave, porque o nosso cérebro grava com muito mais facilidade em imagens, em ações. O homem, né, ao longo da sua evolução, ele sempre ficou olhando, vendo as coisas acontecer. A língua escrita simbólica é uma coisa muito mais recente na evolução, então muito mais fresquinha, de difícil
capacidade para ser absorvida pelos neurônios. Então, transformar aquele conteúdo teórico maçante em imagens, em histórias esdrúxulas e lúdicas, facilita a absorção daquele conteúdo. Tá? Isso depende da sua criatividade, fazer essa transformação, do seu esforço. Outra, ensine para si mesmo, vá na frente do espelho, grava um vídeo você falando daquele tema, depois vê você falando daquele tema, ensina para alguém, para algum amigo, algum irmão, irmão menor, enfim, ensina para as pessoas também, tá? Aquele tema. Quando você ensina, você se depara com lacunas no seu conhecimento e fica ciente do que você precisa focar mais, compreender mais. E quando você vai ensinar, você vai falar com as suas palavras, vai transformar aquilo na sua linguagem e aí você vai se deparar com falhas no seu aprendizado. Grave sua voz enquanto estuda e ouça depois. E aproveite o tempo ocioso em filas, fila de banco, fila de espera em consulta médica, na academia. Uma coisa que eu faço, eu vou malhar, eu levo meu fonezinho, baixo um vídeo no YouTube, eu gravo minha voz, estou estudando, e eu vou malhando ali, ouvindo aquele conteúdo. Então já estou trabalhando o físico e a mente. Claro que o correto na academia é você se concentrar nos seus músculos, né? Mas eu costumo otimizar o tempo também para estudar quando estou malhando. Tenha locais fixos para estudar, locais que o seu cérebro reconheça que aquilo ali é o momento de estar estudando. Nossa, essa mesinha, com essa cadeira, eu vou já me preparar aqui para estudar. Então, crie o hábito, tem ali um momento, digamos, o tempo do seu estudo. Isso vai facilitar com que o seu cérebro absorva melhor a informação naquele momento. Faça simulados de provas, é a teoria do transferência de local. Muitas falhas em concursos, em vestibulares, a pessoa conhece bastante, domina bastante conteúdo, mas ela fica nervosa no momento da prova. Então, dica, respire lentamente, pratique aquela respiração 5x5 que eu falei no áudio passado, para você, no módulo passado, para você relaxar, ativar o parasimpático e impedir que o estresse afete a sua memória e dê o famoso branco. O branco se dá pelo excesso de cortisol nos neurônios do lobo frontal. Impede o acesso, a evocação daquela informação. Portanto, relaxe, respire. E para facilitar esse relaxamento, faça simulados de provas. Exponha seu cérebro àquele contexto da prova para que a sua amígdala reconheça aquela situação como familiar. E aí, quando você chegar na hora da prova em si, a sua amígdala vai, não, isso aqui eu já conheço, então não vai ativar tanto o estresse e você vai conseguir acessar aquela informação com mais facilidade. Pratique exercício. Lembra da liberação do BDNF, fator de crescimento dos neurônios, para promover a neuroplasticidade, e também a neurogênese no hipocampo. O hipocampo é a região do aprendizado no cérebro. Então, o exercício tem esses dois fatores neurológicos. Liberação de BDNF, fator de crescimento dos neurônios, e promovendo a neurogênese, nascimento de novos neurônios na região do hipocampo. Tá? Outra coisa, disciplina. Estude bastante. Poxa, estudei 2 meses para aquela prova e não passei. 2 meses até pouco, dependendo do grau de exigência daquele concurso. Então, veja, lembra, todo grande objetivo, todo grande resultado exige um grande esforço. É importante que você se dedique, que você faça, que você repita, para aquilo sair melhorado a cada momento, a cada vez posterior. Então, tenha disciplina, tá? Faça o que deve, cumpra a sua agenda. Já falamos isso em módulos anteriores. E outra, não se cobre por estudar muitas horas. Parece contraditório, mas isso é importante. Lembra, você não tem que estudar muitas horas. Você é um ser humano. Já falei isso no questão do erro de pensamento, ter que, o pensamento imperativo. Você não tem que estudar muito, você é um ser humano. Você pode cansar, você pode num dia estar de saco cheio, agora não quero estudar não, estudei demais, não quero. Tudo bem, não tem problema, não precisa se cobrar por isso. Então se planeje para estudar 4 horas por dia, caso não dê certo, não vai se cobrar tanto, faz parte, mas procure ter aquela rotina, ter aquela regularidade, ok? Em função do seu objetivo. Ficar muito tempo sem estudar também começa a se transformar em desleixo, em negligência, displicência, e tem que encontrar a medida disso, tá? Tenha disciplina, mas também não se cobre tanto para não se estressar, não gerar o cortisol e afetar o aprendizado, tá? Outra coisa muito importante, elimine hábitos vampiros. Quais são os seus hábitos vampiros? Quais são os seus hábitos que sugam o seu aprendizado, que sugam as suas chances de sucesso? Horas no WhatsApp, horas no Facebook, horas no Instagram, horas na TV, jogo de futebol, séries. Hoje está muito comum a questão das séries,
Você vai no Netflix, você tem um episódio, acaba o episódio, já sugere o próximo episódio, você gostou do final, geralmente o final é uma chave, né, emocionante para o próximo, cria um mistério, alguma coisa, e você, né, fica vidrado ali nas séries. Então, claro que é importante relaxar, é importante as redes sociais, é importante, né, assistir uma série, mas cuidado para não ser em excesso. Coloca na sua agenda ali um momento, não, isso aqui, dia de sábado é o dia que eu vou estar livre para, né, sem regra nenhuma, para ver minhas séries e tal. Aí dia de semana não tenho acesso a séries é só fim de semana. Enfim, você pode, né, ver como é que você pode ajustar isso aí, porque esses hábitos podem estar tomando um tempo precioso seu para o aprendizado e tolhendo ali suas chances de sucesso no concurso, na prova de vestibular, ok? Então, perguntas. Quais hábitos de estudo você precisa instalar? Com tudo isso que eu falei, volta o modo, volta o vídeo, tá? Ouve de novo tudo que eu falei um pouco rápido, né? Mas está tudo anotado. Então, repara o que você precisa assimilar para você estudar com mais eficácia. E quais hábitos vampiros você precisa eliminar? Escreve aí, tá? Escreve quais hábitos vampiros você precisa eliminar para você programar a sua mente para o sucesso. Exercício. Defina o que é mais importante a ser estudado, de acordo com o seu contexto. Nesse momento de vida, você é empresário, você é gestor, você é um colaborador no setor da empresa, você é um estudante universitário, tá? Qual a sua ocupação, qual o seu contexto, o que é importante você estudar? É muito importante sempre, todo dia, a gente estudar alguma, mesmo que você não seja um estudante de profissão, né? Você seja já um profissional consolidado no mercado de trabalho, é importante sempre estar estudando, sempre focar nesse aspecto. Então, o que é importante você estar estudando agora para você se renovar, para você se reinventar, para você fortalecer as suas ideias, o seu intelecto e melhorar a sua competência enquanto profissional, tá? Então, defina o que é importante ser estudado nesse momento na sua carreira e crie uma rotina de estudo diária. Crie uma rotina de estudo diária. Tal hora, todo dia, eu vou sentar e vou estudar meia hora, uma hora, tá? Pelo menos vamos lá, 40 minutos. 40 minutos de um determinado estudo todo dia. E use as técnicas que eu te ensinei nesse módulo, tá? Curta meu Instagram e minha fanpage. Até o próximo módulo.